galerinhas! Então, o nosso de papo com o Eric de hoje, pô, é um ícone do rock brasileiro. Ele já compôs músicas como Eu, Taca a Mãe Pra Ver Se Kick Serão Extra. Você já deve estar sabendo de quem eu tô falando, né? Então, sem muita demora, vamos a mais um de papo com o Eric. Boa noite, Cícero. Boa noite, tudo bem, Eric? Sim, muito obrigado pelo seu tempo e por esse bate-papo. Claro, o prazer é todo meu. Seja bem-vindo à minha casa e ao meu canal novamente. Beleza, estamos aí. Cícero, tira uma dúvida minha. Tá. Como é que é ser o fundador de uma das bandas mais legais dos anos 80? Olha, o mais legais é mais ou menos por sua conta. Mas foi normal, sempre a minha onda foi tocar guitarra, fazer rock and roll, foi tudo que eu quis na vida, sempre. E eu conseguia, por sorte, deu certo. A gente botou uma música no ar aí e deu certo, conseguimos uma gravadora. O mais difícil na minha época era você conseguir uma gravadora. E nós conseguimos. É sorte isso. Na hora que eles precisavam de uma banda, pegaram uma fita e era nossa. Foi difícil só chegar nesse processo, que nós tivemos que fazer um montão de fita demo. Naquela época era fita demo, umas coisas de fita magnética, de cassete, que muita gente não conhece, você pela idade nem deve conhecer também. Mas a gente fazia muito isso, a fita cassete entregava na gravadora e, se eles gostassem, aprovavam e botavam você no placar da gravadora, que eram bandas que eles trabalhavam, ou artistas que eles trabalhavam. E nós demos essa sorte. A sua banda começou em 1984, né? Exatamente, foi quando nós nos reunimos para começar a fazer as fitas demo. Talvez 83 a gente tenha feito a banda e começamos a ensaiar. Em 84 nós começamos a distribuir fitas para ver se conseguíamos uma gravadora. E, efetivamente, em 85 nós conseguimos trabalhar com a CBS. CBS, naquela época, era uma das maiores gravadoras, hoje é a Sony Music. Mas, na época, era a CBS e era muito bem conceituada. Cícero, teve algum preconceito, principalmente pelos críticos, por você não fazer músicas sobre política? Claro que teve. As bandas eram muito politizadas, inclusive porque nós estávamos saindo estávamos em processo de sair de uma época de ditadura. Então, as bandas eram muito politizadas por esse motivo. Mas nós, como algumas outras, escolhemos não fazer parte disso, como o Traje a Rigor, a própria Blitz, Miquinhos Amestrados. A nossa parte era mais fazer a palhaçada, como se fosse num circo. Nós éramos os palhaços da vila. E foi assim que aconteceu. Legião Urbana falava muito sobre política. Legião, Capital, o próprio Barão, todo mundo assim. Cícero, por que o nome da banda é Doutor Silvana? É homenagem àquele vilão do Shazam? Basicamente, foi aquele vilão, o Doutor Silvana, que queria dominar o mundo na época, e nós éramos uma parte desse vilão, queríamos dominar o mundo também. Mas também tinha um DJ na época da Rádio Mundial que ele tinha um DJ que chamava ele chamava o DJ de Dr. Silvana, Dr. Silvana,
Aí eu vi que esse nome também caberia se fosse internacionalizado, sabe? Não seria como Paralamas de Sucesso, vai traduzir isso. Mas depois eu descobri que o nome, quando você trava no nome, vira um nome, vira uma marca, e essa marca é aceita em qualquer lugar. Então, o nome virou uma marca, como Paralamas, como Kid de Abelha, Miquis Amestrados, todos esses daí virou uma marca também. Cícero, você que é o doutor Silvana? Basicamente, depois que o cantor saiu, no começo era a banda toda, era Dr. Silvano, e companhia seria a ideia de ser o público. Acontece que, com o passar dos anos, eu fui o único membro original que sobrou e o público começou a identificar muito eu como Dr. Silvana. E na década de 80 mesmo, 88, 89, eu assumi esse personagem e até hoje continua eu como sendo o Dr. Silvana. E gosto muito desse apelido. Cícero, o que você acha que mudou do rock dos anos 80, principalmente pelo rock, até os dias atuais? Eu vou te dizer, nos anos 80, as coisas pareciam ser mais fáceis. Não eram tão fáceis, porque você precisava batalhar muito por isso. Mas tinham poucas televisões e poucas rádios. Quando você emplacava, tinha rádios segmentadas, era rádio jovem, rádio do rock and roll, rádio do pop, rádio até do samba. Então, eram poucas opções. A pessoa, quando queria ouvir rock, ia ouvir em poucas rádios, 4 ou 5 rádios em cada estado, cada capital do país. Então, quer dizer, se você entrasse no esquema da gravadora, você fatalmente ia tocar numa rádio dessas, ia fazer parte dos programas de 4 ou 5 televisões, entendeu? Era o Chacrinha na Globo, era o Bolinha na Band, era o Silvio Santos, era o Gugu, era o Raul Gil, faziam paradões, sabe? Então, as opções eram muito poucas. Muitas vezes eu troquei de canal e me vi em 2 ou 3 canais de televisão. Mas hoje não, hoje você tem a internet, você tem o YouTube, você tem as redes sociais, fica muito difícil você se destacar entre esse milhão de artistas que existem aí. Então, quer dizer, hoje você tem um alcance maior. Se você fizer uma música hoje e botar na rádio, hoje mesmo estão ouvindo lá na China, na Austrália, naquela época não existia isso. Porém, as pessoas estão ouvindo isso num mar, num oceano de músicas e artistas. Então, eu considero que nós tivemos mais sorte nessa limitação de público. Os rádios hoje... Só um segundo que eu engasguei. As rádios hoje cobram jabá. Não, na época também cobravam jabá, que, para mim, no meu entender, não era muito negativo isso, não. Porque você fazia, por exemplo, o jabá do Chacrinha era fazer um show com ele, sabe? Fazer um show. Aí você ganhava um programa de presente, ou fazer uma troca nesse sentido. Agora, o Chacrinha fazia shows para 10, 20 mil pessoas em estádios. Então, valia a pena para o artista fazer um show desse. Valia a pena também trocar por um programa. Porque você fazia um programa do Chacrinha, você estava na segunda-feira, todo mundo, Brasil inteiro, ligava para comprar seu show, entendeu? E hoje, simplesmente, o jabá está institucionalizado. Como? Um artista hoje, para aparecer no YouTube ou no Spotify ou numa coisa dessas, para ele ter muita visualização ou muita audiência, ele vai ter que pagar. Ele tem que pagar. Só que agora virou uma coisa assim, o preço é esse já fechado. Então, quer dizer, não deixa de ser um jabá. Você paga para tocar da mesma maneira. O pessoal compra visualização, aí todo mundo sabe disso. Todos os grandes artistas não ganham aquelas visualizações de estalo, não, sabe? O cara bota uma música hoje, amanhã está com 20 milhões. Não, Verdade. rola uma boa grana atrás disso. Rola uma boa grana para comprar visualização, para comprar
audiência, execução. Então, quer dizer, não deixa de ser, o jabá nunca deixou de existir. Sabe? Naquela época, a gente chegava, o cara pedia uma geladeira para sortear, uma televisão para sortear para o público, ou até um dinheiro para a família dele ir para a Disneylândia, uma coisa desse tipo. Valia se ele tocasse, sabe? Se ele tocasse a música e botasse lá, valia a pena. E hoje é basicamente a mesma coisa, só que você compra institucionalizado, é válido, é legal fazer isso. Então, quer dizer, não mudou muita coisa. O papo do jabá é basicamente o mesmo. Cícero, você prefere playback ou ao vivo? Não, eu odeio playback. Você sabe por quê? O playback é muito falso. Então, quer dizer, a energia que você toca tocando ao vivo, que você gasta tocando ao vivo, é muito menor do que a energia que você gasta fazendo uma palhaçada, já que você não está tocando. Você tem que ou dançar, ou fazer uma coreografia, ou fingir. Aquele negócio cansa muito mais, por incrível que pareça, cansa muito mais do que você tocar ao vivo. Você tocar ao vivo já está acostumado, é mais energia, é mais legal que você passa na hora. Fazer a palhaçada para fazer o playback é mais cansativo e a gente está ali para tocar, não está ali para fazer palhaçada, entendeu? Quer dizer, no nosso caso, a gente faz até um pouco de palhaçada. Mas não é isso, não é ficar fingindo que está tocando. O nosso negócio é a tocar, nós somos músicos. A gente gosta de tocar, de fazer uma interação com o público. E não playback, que é falso, é muito falso para nós. Cícero, com quantos anos você decidiu que seria um guitarrista? Eu decidi, na verdade, que eu seria guitarrista na base dos 14 anos. Foi quando eu insisti tanto com meu pai que ele me deu uma guitarra. Aí eu saí dizendo para todo mundo que eu era guitarrista solista. Naquela época fazia muita diferenciação entre solista e ritmista. Eu falei para todo mundo que eu era solista. Eu só sabia tocar uma música, mas eu falava para todo mundo que eu era solista. Aí um amigo meu da escola falou que tinha uma banda na rua dele que precisava de guitarrista. Eu fui lá fazer o teste. Eles tinham 30 músicas no repertório e eu só sabia uma. Aí eles tiveram paciência de me ajudar, foram me ensinando as músicas, eu fui aprendendo e de lá para cá a história. Nunca mais parei. Cícero, da onde veio o sobrenome Pestana? Do meu pai. Esse nome é de verdade, é do meu pai, José Pestana. Então é de família mesmo. Cícero, qual foram suas influências para você fazer sua banda? Bem, como eu comecei nos anos 60, 68, 69, que eu já tenho uma certa idade mesmo, a minha principal influência foi Beatles e Rolling Stones. Foi como eu comecei. Eu me apaixonei por Help, a princípio, depois a música que eu mais curtia foi o Satisfaction. Foram os dois pilares. E logo depois eu conheci Eric Clapton, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, e toda essa gama de bandas dos anos da virada de 60 para 70. De lá para cá também eu sempre curti isso, muito mais o hard rock do que o heavy metal ou outro tipo de coisa pop. Não que eu não curta isso, mas não, a minha onda sempre foi hard rock, AC/DC, nessa linha. De repente, naquela letra da sua música, de repente surge quem? Uma Joaninha tocando a sirene, aquela bem fininha, perguntando por que da confusão. Já apareceu um Fusca aí, né? É verdade, é verdade. Antigamente a Joaninha era o Fusca. E era muito icônico, porque era o que rodava na cidade, sabe? O carro de polícia era um Fusca, como quase tudo era um Fusca, entendeu? O táxi era um Fusca e todo mundo tinha Fusca. O Fusca era o carro, obviamente, mais popular da época. E eu gostava de Fusca também.
Cícero, você não se lembra naquele depoimento, acho que no meu 7º vídeo, que você falou que o seu pai te deu um Fusca lá do Pará? Que cidade você nasceu? Foi no Pará? Não, não, eu nasci aqui no Rio de Janeiro mesmo. Meu pai que trabalhava lá, que meu pai era da polícia, e na época houve ele era da Polícia Federal, e como saiu a capital do Rio de Janeiro, ele virou polícia efetivado por Brasília. Ele ia para onde Brasília mandasse ele, porque a capital mudou para Brasília, era do Rio de Janeiro. Por isso que ele, sendo aqui, policial aqui, ele já automaticamente era Polícia Federal, porque ele era a polícia da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Como a capital mudou para Brasília, ele não deixou de ser Polícia Federal. Mandaram ele para cumprir, para trabalhar lá em Belém do Pará. E a opção foi ele ir para lá, mas a gente continuar aqui, porque nós estávamos em aulas, matriculado, tinha uma residência formada, então ficávamos só o ping-pong. Ele vinha para cá de vez em quando, minha mãe cuidava da gente aqui, e a gente fazia faculdade, fazia escola de 1º grau, 2º grau, essas coisas todas. Aqui, até que ele se mudou depois para Belém e mais tarde veio direto para o Rio de Janeiro e ficou aqui. Então, era de lá, ele veio de lá para trazer, ele trazia as coisas de lá. Quando a gente precisava de alguma coisa, ele podia comprar lá, porque lá era mais ou menos Zona Franca também, era uma coisa onde entrava coisas importadas. Ele tinha facilidade de comprar lá, mas tudo que ele trazia, ele tinha que trazer com nota fiscal, porque senão seria um contrabando, já que lá era coisa, às vezes, importadas, que era a Zona Franca, que entravam as coisas. Tudo que ele trazia, ele tinha que trazer com nota fiscal. Cícero, qual carro mais te marcou? Já que você já teve um montão de Fusquinhas. Foi. O carro que mais me marcou, sem dúvida, foi o primeiro. Foi aquele que meu pai trouxe. Meu pai trouxe um Fusca, ele era meio um café com leite, não era uma coisa assim, extremamente agradável, mas eu gostava. Só que primeiro, ele tinha um friso em todo o Fusca, nele, todinho na calha, tinha um friso verde e amarelo. Quer dizer, um carro marrom, com friso todo verde e amarelo, ficava meio esquisito. O painel, os botões, eram todos vermelhos. Imagina o Fusca marrom com os botões vermelhos, grandão assim. E aquela bola da mudança era um caranguejo, imagina. Era horrível. E aquele volantão original, eu também não gostava, as rodas curtinhas. Então, eu comecei a mudar. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o friso. Tirei na marra, tirei assim, arranquei. Depois comprei uma botoeira toda preta, botei no painel. Troquei o volante por um menor, não pequenininho. E na época era muito comum botar um volante bem pequenininho, sabe? Mas não, botei um volante menor do que aquele grandão que a gente dirigia assim, igual uma barca. Eu diminui o volante e aumentei a tala. A tala do Fusca normalmente é 5,5. Eu botei tala 6, que ela ficava justinha no paralamas. Justinha assim. A tala 6 dava mais estabilidade para o carro. Aí ele ficou perfeito, ficou do jeito que eu queria. Certinho. Hoje essa roda se chama VEB, Velha Escola Brasileira. Ah, é? Isso eu não sabia, não. Cícero, além de você ser um guitarrista, você também é um produtor. Diz aí pra gente qual é a diferença entre você estar no palco ou no estúdio produzindo alguém? Bem, é bem diferente, apesar de eu gostar demais das duas coisas. Eu gosto demais de tocar, rock and roll é minha praia, é o que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, cantar os rocks. Eu não gostava muito de cantar, não, no começo. Só que já fazem mais de 30 anos que eu canto, então já me acostumei muito a cantar, tocar. O que eu gosto muito de fazer ao vivo é tocar rock and roll. Agora, produzir não, é uma coisa que você se acostuma. É outro ouvido, sabe? É outra forma. Eu produzo qualquer estilo, mas você se acostuma a isso como uma profissão também. Você se acostuma a curtir as músicas conforme elas são.
e você tentar colocar ali e fazer o melhor que você pode. Muitos elementos do rock eu boto, às vezes, no forró, no pop, no sertanejo, eu boto muitos elementos do rock que eu gosto, eu puxo, mas tudo comedido, não é exagerando, não é tentando transformar as músicas em rock. Eu uso estilos, então por isso eu ouço, às vezes, muitos estilos. Eu ouço sertanejo, sertanejo de diversas praias, aí o forró de diversas maneiras, a guarânia, a cúmbia, qualquer outro estilo. Como eu trabalho com todos, como eu sempre trabalhei também com teatro, que às vezes o teatro exigia você trabalhar com diversos estilos, até compor em diversos estilos, eu me acostumei muito com isso e também curto demais fazer a produção. Não importa o estilo, porque como vira uma produção, você não importa qual é o tipo de música, você estuda aquele tipo de música para fazer ali como uma engenharia. O engenheiro não se importa de fazer um prédio de 10 andares, de 6 andares, de 2 andares, ele pode curtir fazer sua casa, pessoalmente, mas a profissão dele leva a fazer tudo. E ele curtir aquilo, que senão ele vai ter que trabalhar pesado, e eu prefiro me divertir do que trabalhar. E como pagam para eu me divertir também, eu vivo me divertindo por aí. Cícero, meu pai te conheceu naquele disco Skylab 3, pois a Certo. banda dele estava no mesmo estúdio, que ele gravava no mesmo estúdio. Você só gravou aquele disco ou você produziu? Mais ou menos as duas coisas, porque o Skylab geralmente já chegava com os músicos dele com a coisa pré-programada. A gente só dava ideia, mixava, isso daí é que foi a parte de produção. Agora, a parte de arranjo, eles já chegavam todas prontas, não é como hoje. Hoje, às vezes, o cara chega aqui só cantando e a gente traduz aquilo em arranjo, eu coloco o nosso tipo de estilo, que a gente decide, os arranjos, as coisas por trás. Mas naquela época, não. O Skylab já chega com quase tudo pronto. A nossa parte é dirigir, sabe? Direcionar, toca dessa maneira que é melhor, toca daquela. Essa é a parte da produção que a gente faz. A gente não se mete muito nos arranjos, nem na forma de tocar de cada músico. A gente só dá sugestões e, no final, ajuda na mixagem toda e masterização. Esse foi o meu papel naquele disco. Então, quer dizer, uma parte de produção, uma parte só gravação. Eu não fui um técnico mudo, técnico que só faz o que se quer. Sempre tem que ter um produtor que saiba o que a banda quer, porque o trabalho do produtor é mais ou menos ser um psicólogo. Traduzir o que a banda está pensando, ou traduzir o que o artista está pensando, sabe? E tentar fazer no estilo dele, de modo que agrade a ele e agrade ao público em geral, porque às vezes ele pensa uma coisa que é totalmente doida, é igual também, voltando à engenharia, é igual o arquiteto bolar um prédio todo em cima de um palito de fósforo. Aí o engenheiro, obviamente, vai falar, não, em cima do palito de fora vai cair isso tudo aí na cabeça de quem passar. É melhor a gente fazer dessa maneira, assim, quer dizer, dar uma ideia. Agora, a concepção artística é a do arquiteto. É a mesma coisa, a concepção artística é a do artista. A gente dá opinião para viabilizar aquilo que ele quer. Esse é o papel do produtor. Cícero, quais outros artistas você já produziu? Eu já produzi muitos artistas por aí, eu trabalho muito aqui com Carlos Colla, que é um profissional, um compositor profissional que é um grande sucesso. Já trabalhei com Bartol Galeno, que já foi um grande sucesso do brega. Trabalho muito com brega, trabalho com alguns artistas evangélicos, como o Luiz Geraldo, mas são pessoas conhecidas só no meio. Já trabalhei com um latino, já trabalhei com a Angélica, já trabalhei até com a Xuxa, sabe? Trabalhei bastante, porque na época eu me dava muito bem com a produção, então cheguei a apresentar, fazer muitas demos para ela, passava música para as máquinas lá da Som Livre, que ela pudesse gravar e botar a voz guia, algumas coisas nesse tipo.
Trabalhei com diversos artistas assim, mas o artista, para mim, nunca foi muito diferencial. Para mim, o diferencial é trabalhar, é fazer o que eu tenho que fazer, não importa quem seja o artista. Eu tenho que fazer sempre o melhor que eu posso. E faço aí, é só chegar aqui que eu vou fazendo. Sim, os estilos, né? Isso, tem que aceitar qualquer estilo e fazer o melhor que você possa dentro daquele estilo. Se precisar, você estuda aquele estilo, procura exemplos na internet para ver quais os elementos, como é que soa, para também o cara não descambar muito do estilo dele. Eu faço isso, eu gosto demais de fazer isso. Cícero, qual é o segredo de você continuar sendo uma criança no palco depois de mais de 30 anos de banda? É porque eu gosto demais de fazer isso, sabe? Eu me divirto, eu gosto, eu estou ali para fazer as pessoas sorrirem. Como sempre foi minha proposta, fazer o povo se divertir. O povo sorrir, então eu conto piada, eu faço palhaçada. Eu gosto demais disso, eu gosto muito da receptividade do público. Eu não faço música para fazer a cabeça de ninguém. Eu faço música para deixar as pessoas alegres. Esse é o meu papel na música. Por isso que eu me divirto muito fazendo isso. Cícero, eu te Ah, conheci naquele evento de carros que você estava fazendo um show lá naquele palco, naquele evento de carros no Carioca Shopping. Eu te certo, conheci, Guilherme. sim. Uhum. Você se lembra? Lembro bastante daquele evento lá, e a filha estava comigo até na época. Sim. Eu também estava pedindo aqui para meus pais para que no próximo show, e por causa dessa pandemia aí, tem que acabar logo essa pandemia. Agora já está começando a voltar, sabe? Como já tem aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, mais de 80% da população vacinada, os hospitais estão caindo muito, as faixas aí de internação, muitos hospitais até já fecharam o centro de recuperação de Covid. Como está acontecendo isso, está descendo demais a taxa, a prefeitura liberando os espaços aí, os shows estão voltando. O pessoal está me chamando muito para fazer. Então, em breve, aí perto de você, você vai ver um show do Doutor Silvana, porque a gente está rodando muito por aí. Tomara que a gente saia logo dessa. E eu espero te ver lá no show também, tá? Sim. Cícero, você teve É. algum arrependimento depois desse mais de 30 anos de banda? Alguma coisa que você queria ter feito diferente? Não, não tem nenhum arrependimento, a não ser eu podia ganhar mais dinheiro, né? Eu acho que eu ganhei um pouco de dinheiro, eu queria ganhar mais. Mas estou bem, não estou satisfeito sempre com o que eu fiz, porque eu gosto demais do que eu faço, tanto nos shows como na produção. Gosto muito disso e não pretendo parar nunca, porque eu ainda continuo me divertindo, continuo feliz em fazer todos os shows, a receptividade do público, a nossa união, a nossa troca de energia. Para mim é sempre muito válido e é o que faz ficar muito satisfeito até hoje fazendo o que eu faço. E vou continuar até eu sumir do mapa. Nós, seus fãs, agradecemos. Obrigado. Eu é que agradeço os fãs, porque são os fãs que me fazem. Então, eu agradeço demais aos fãs. Cícero, você é tricolor. Você até me zoou porque eu estava usando máscara do Flamengo. Você joga futebol ou já jogou futebol? Pratica algum esporte? Qual? Olha, eu pratico ir daqui para o banheiro, daqui para a cozinha, sentar na mesa e comer. Olha só, olha só. Pratica. Mas quando eu era garoto, eu praticava esporte. Eu frequentava muito Fluminense, que morava perto. Daí eu sei até a Fluminense, que também metade da família era, porque quase todo mundo morava nas Laranjeiras, e a gente frequentava o Fluminense. Mas jogar bola, por jogar bola, eu sempre gostei. Gostei sempre do futebol de salão, gostei demais.
Eu Quando eu jogo. era garoto, eu jogava muito futebol de salão. Agora, já aconteceu de eu jogar no Maracanã também, sabe? Aconteceu uma vez que eu fui, eu fui só assistir Caraca. um futebol de artista. Aí fiquei lá embaixo, naquele buraco onde os jogadores ficam, sabe? Os reserva. Mas aí o goleiro que entrou no segundo tempo, era no festival que o Silvinho me chamou, Silvinho Blau Blau, me chamou para ir lá, porque tinha muitos artistas, Márcio Garcia, todo mundo ali, o Evandro Mesquita, o Tony Garrido, um monte de artistas. Aí o goleiro deles parece que deslocou o braço, não sei, teve um problema do braço, não pôde agarrar no segundo tempo. Aí me chamaram para agarrar, você imagina? Eu Que? agarrar no Maracanã, aí que eu vi que aquela trave tem mais de 20 metros de comprimento, que de uma trave não dá para você ver a outra, que é muito longe. A altura são mais de 10 metros, aquele pau de cima. Para mim era isso, parecia isso, eu não conseguia, eu nem sabia o que estava fazendo ali. Eu sei que quando eles vinham de um lado, eu corria em cima para ver se eu segurava o ângulo, cortava o ângulo do cara, ele cruzava o cara que estava lá do outro lado, aí, meu amigo, era gol direto. Eu vou te dizer que eu tomei uns 20 gols. Fizeram uns 20, Meu Deus! fizeram uns 20 gols em mim, mas eu saí carregado. Sabe por quê? Eu saí carregado pelo outro time. Eles me adoravam, assim. O resto do meu time queria me matar, meu Deus. E pior, as torcidas do jogo principal era Flamengo e Corinthians. Imagina, um Maracanã lotado de Flamengo e Corinthians, eu jogando do lado do Corinthians. Olha, o que eu tive de xingamento, irmão, você não acredita. E no final eu saí carregado pelo outro time. Fazer o quê? Essa foi Cícero, minha experiência profissional de futebol. verdade. Cícero, É. você tem algum Ah. hobby? O que mais você gosta de fazer além de tocar guitarra? Não tem nada, não. Eu gosto de assistir televisão de vez em quando, fazer joguinho de celular, mas o meu hobby já é minha profissão. É o que eu mais gosto de fazer, é tocar guitarra, fazer produção, tocar os teclados aqui. Pô, que Isso legal. eu me divirto, já não preciso de mais nada para fazer isso. Cícero, Ah. eu sei que você conheceu o Chacrinha. Como foi conhecer o Chacrinha? Olha, o Chacrinha era muito legal, sabe por quê? Porque o Chacrinha fazia um tipo de programa que era gravado, mas parecia que não era gravado, sabe? Tudo acontecia ao vivo. Tinha muito pouca edição de televisão. Então, aquele momento frenético que rolava na televisão, dele chamando as pessoas, jogando bacalhau para o povo, a gente zoneando aquilo tudo ali, era muito legal, era muito divertido, ainda mais que a gente se conhecíamos as outras bandas nos camarins, nos bastidores ali, e tinha muita interação entre artistas, o que hoje praticamente não tem. Hoje a interação é quando a gente encontra e vai fazer show junto, sabe? Fazer 2, 3, fazer uma festa block. Aí a gente encontra e tem uma interação com os artistas. Mas naquela época era rotativo, era muito artista, muita coisa. Nós nos conhecíamos, trocávamos ideias, às vezes fazíamos música juntos, às vezes combinávamos uma participação no show. E o Chacrinha era meio doido, doido demais. Aquilo ali é meio loucura. Ele fazia o que dava na telha, na televisão, e dava certo, acabava dando certo. Que era divertido, era muito espontâneo, era muito divertido. Então, fazer o Chacrinha, como os outros também. Só que o Chacrinha era mais maluco do que todos os outros. Era mais espontâneo que todos os outros. Os outros ainda planejavam alguma coisa. O Chacrinha não planejava nada, era mandar ver. E era assim, era muito divertido. Todo mundo gostava de fazer o Chacrinha. Cícero, muito Ah, obrigada pelo bate-papo, muito obrigada por participar do meu canal, muito obrigada por fazer aquele depoimento e muito obrigada por tudo que você fez no rock brasileiro. valeu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, com seus fãs, que são muitos aí no seu canal, que eu sei disso.
E sempre que precisar, eu estou aqui, é só chamar, tá bom? Fala que eu dei um abraço aí no Wagner e pro Maurício aí. Ah, valeu, muito obrigado, eles vão adorar. Tem algum show aí por vir? Alguma coisa aí na sua agenda? Tem, nós vamos fazer a semana que vem a Lona de Guadalupe, depois nós vamos fazer a Lona de Vista Alegre, depois vamos fazer a Lona de Realengo, e no dia 31 vai ter uma live, depois eu passo até o link para vocês assistirem com a gente. Tá Eu bom? tô esperando aqui. Eu vou aí Tá um show bacana. desses aí. Legal. Então, galera, a gente vai finalizar nosso de papo com o Eric de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir meu canal. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então, até a próxima semana. Tchau!